Olá a todos, me chamo Jocely, eu sou analista da Olimp Trade. Neste vídeo a gente vai conversar sobre o que fazer quando existe uma tendência de alta no gráfico, como é que a gente pode acompanhar esse gráfico, como é que a gente pode negociar de acordo com essa situação de mercado. Vamos lá, vamos começar nossa apresentação. Então, pessoal, eu pensei em fazer uma apresentação, mas na verdade eu preferi mostrar direto no gráfico situações reais, né? Então, vou pegar aqui um exemplo que aconteceu no dia 7/3 de 2022. Vou dar dois exemplos. Esse é o nosso primeiro exemplo, time frame de um dia 7/3 de 2022, exatamente nessa situação, ok? Esse vídeo a gente está falando sobre continuações de tendências. Então, a gente tem uma situação onde a gente começa uma tendência aqui de alta, veja, a tendência anterior era totalmente lateral, a gente começa a se valorizar tocando no suporte do canal horizontal anterior, temos o breakout aqui, continuamos, chegamos aqui num topo local, ok? Então, pessoal, para a gente analisar como é que a gente pode ver esse tipo de movimento de alta? Bom, a primeira coisa é ter um primeiro movimento, um movimento primário bastante forte. Por exemplo, aqui tocamos um suporte, começamos a subir de maneira bastante relevante. Quanto mais vertical, melhor, tá bom? Então esse crescimento, essa valorização com velas muito altas, muito fortes, seguidas, é um ótimo indício. Mas me pode perguntar, mas aqui aconteceu, aqui também, mas a gente tem uma diferenciação que a gente já vai conversar, mas esse é um primeiro indicativo que há uma tendência de alta bastante interessante no gráfico e a continuação a gente vai trabalhar logo mais, tá bom? Por isso a gente tem que analisar o price action, o que vinha antes, qual o movimento anterior aqui lateralizado, então a gente poderia traçar aqui uma resistência, aqui embaixo um suporte, mais ou menos nessa região, e ver como ele trabalhava. A partir disso, a gente já tem uma leitura mais ampla do que pode acontecer no futuro. Não se esqueça, não vão se repetir, mas a gente pode ter uma grande base do que aconteceu no passado e tentar plotar, tentar colocar no futuro. Já vou dar um outro exemplo sobre isso, tá bom? Então, a gente tem que ter um movimento de alta. Primeiro, analisar o price action, ver o histórico. Quanto maior o movimento, mais verticalizado, melhor, ok? Bom, chegamos aqui na resistência desse canal anterior, ok? Então essa é a resistência em mais ou menos 157, 158, ok? A diferença entre essa resistência e o topo local, quanto maior essa diferença, maior esse destaque, maior essa valorização repentina, melhor, tá bom? Nesse caso não foi uma grande valorização, saindo de 158 ali mais ou menos, chegando a um topo em mais ou menos 162. Perfeito. Se a gente contar o movimento inteiro, como é para vocês, se a gente contar desde aqui de baixo, saiu de 151 até mais ou menos 161, 162. Então, uma valorização ali de 10, mais ou menos. Perfeito. No par de moedas Libra com Iene japonês. Então a gente tem aqui uma valorização de 10. Depois desta pequena correção, e essa correção vai acontecer, vamos chegar num topo, a uma correção, uma indecisão no mercado, ela vai acontecer. Normalmente, essa correção dura 2 ou 3 movimentos entre a resistência local e o suporte desse swing. Então chegamos aqui, tocamos na resistência, tocamos no suporte, então sobe, desce, sobe. Nesse caso, só subiu, desceu, subiu. Não teve movimento mais prolongado, que normalmente ocorre. Quando ocorre esses 2, 3 movimentos, 2, 3 swings entre a resistência do topo local e suporte desse movimento de correção também local, a gente vai formar padrões como de bandeira, padrões de triângulos, padrões de retângulos, que é o mastro da bandeira aqui, depois uma correçãozinha aqui formando um triângulo, formando uma bandeira. Depois a gente vai continuar, e é aí que a gente trabalharia, tá bom? É nessa continuação aqui que está os nossos lucros. E como é que a gente pode analisar isso, ok? Primeiro, a gente tem a consolidação com uma vela forte passando da resistência local. Então, a resistência local mais ou menos aqui, a gente tem uma vela que
forçou esse breakout, depois a gente teve uma vela que tentou corrigir, utilizou a resistência como suporte e depois a continuação, a consolidação dessa tendência de alta. Uma coisa interessante que a gente sempre tenta colocar e tentar traçar como um objetivo, como um take profit normalmente o primeiro movimento, depois dessa correção a gente tem a imitação, a gente pode copiar esse movimento e colar aqui. Então, como foi para vocês, saiu de 151, chegou mais ou menos até 161. Aqui saiu de 159, chegou até 167, se a gente forçar a barra até 168. Então, aqui valorizou 10, aqui valorizou 9. Muito parecido, é um movimento que pode se repetir várias e várias vezes. Se a gente pegar aqui num período um pouquinho maior, vamos pegar aqui atrás. Aqui eu não cheguei a ver para analisar com vocês. Mas aqui a gente teve uma tendência de baixa, aqui na época que começou o Covid, e aqui a gente tem uma tendência começando, uma tendência nova. Se a gente for puxar aqui, é mais ou menos parecido. A gente tem aqui uma quebra de tendências, swing high, swing low, ficou aqui por um bom tempo, olha só como essa correção durou. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 toques no suporte. Demorou um pouquinho mais. Veja que o exemplo que eu dei foi muito rápido, um movimento bem precoce. Então, aqui um movimento de bandeira, eu vou até desenhar para vocês esse movimento triangular de bandeira, depende como vocês preferirem ler. Então, um primeiro movimento bem alto, vou fazer um desenho aqui bem simples para vocês, tá? Depois, duas linhas de tendência que vão basear esta rápida correção, mais uma rápida correção que foi muito mais demorada que a outra. Então, a primeira resistência do canal aqui, mais ou menos, e depois outra linha de tendência fechando esse nosso canal, ok? Então, aqui mais ou menos neste ponto. Então, a gente tem aqui um padrão que vai ser mais ou menos, se a gente fechar aqui no final. Então, olha só, como a gente teve aqui, ó. Opa! Mais ou menos um padrão de bandeira. Por que se chama padrão de bandeira? Tem aquelas bandeirinhas nos Estados Unidos, sabe? Que tem só um mastro e depois uma bandeirinha triangular. É mais ou menos isso aqui. Claro, botei aqui para cima, mas não precisa. Mais ou menos aqui, olha só como fica um padrão bem interessante. E depois, olha só, a gente consegue plotar o mesmo movimento aqui, que saiu de mais ou menos 125,5 até 134,8. Então, mais ou menos 10. A gente tem aqui, ó, 1,29 0,5 até 1,39,5. Então, valorizou 10, correção, valorizou 10. Mais ou menos o mesmo movimento. Ah, Jocely, mas como é que a gente vai trabalhar nessa situação aqui? Mesma coisa. Teve o breakout, olha só como teve uma vela aqui, teve um breakout bem consolidado, coisa que aconteceu aqui, mas a vela seguinte já corrigiu. Então é importante esperar a vela seguinte, esperar o breakout consolidado, e aí vocês podem ver outros vídeos de como a gente pode analisar um breakout consolidado e olha o que aconteceu depois, uma grande valorização, tá bom? Então a mesma situação em dois pontos diferentes do gráfico de um dia. Ah, mas acontece em outros time frames? Acontece em qualquer time frame, mas claro, quanto maior o time frame, mais seguro é o nosso sinal, mais segura é a nossa operação. Então no time frame de 30 minutos eu separei aqui no dia 12 do 7 às 9 da manhã. Então, no dia 12 do 7 às 9 da manhã, esse movimento de baixa que acontecia no gráfico teve um movimento de quebra de tendência, um movimento de alta agora. Primeiramente, a gente poderia desenhar aqui essa resistência no canal de baixa. A partir do momento que essa resistência foi quebrada, a gente tem uma tendência de alta. Então, a gente pode analisar também, além desse breakout da resistência do canal de baixa, a gente pode analisar da mesma maneira. Então, o primeiro bastão desta bandeira, o primeiro movimento de alta bem forte, correção breve, depois mais um. Então, desenhando aqui com vocês uma linha de tendência, onde a gente tem um movimento de alta que vem mais ou menos de 1,620 até 1,628, então 0,8 de valorização, depois uma correçãozinha breve aqui, com alguns swing highs and lows, então tocou na resistência desse canal, tocou no suporte, então a gente conseguiria colocar aqui uma correçãozinha em formato retangular, mais ou menos. Então veja aqui o que acontece, a gente tem mais ou menos o que acontece, e depois mais um movimento de alta bem forte, que vai ser com o mesmo padrão, o mesmo valor, até acontecer novamente o que a gente viu antes. Então, a gente tem aqui 161,8 até 162,9, e aqui a gente tem 162,4 até 163,4. Então, mais ou menos igual o movimento aqui
e aqui. Olha só que interessante. Então, as continuações a gente não trabalha aqui, e sim a gente trabalha nessa continuação de movimento depois da primeira correção. Claro, nessa operação específica, eu adicionaria mais essa linha de resistência, que é uma resistência mais importante do gráfico, porque vem de antes, adicionaria aqui. E olha só como ela corrobora para a nossa análise. Então, a gente tem aqui uma resistência mais forte, que também foi ultrapassada. A partir do momento que foi ultrapassada, a gente tem essa confirmação, tá bom? Então, essa é a continuação de tendência de alta. Claro, existem outras teorias, existem Elliott Waves, muitas coisas. Na verdade, isso aqui pode ser adaptado de Elliott Waves, mas existem muitas teorias, teorias de retração, bandeira, triângulo, retângulo, enfim, tanta coisa. Mas para quem está começando, esse aqui é um bom insight, é uma boa ideia de trading, tá bom? Se você gostou do meu vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo e, claro, curtir esse vídeo para que eu saiba que você gostou, se você não gostou, enfim, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, até mais, valeu, abraços!